Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise das principais criptomoedas, das tecnologias por trás delas e também apresentamos a nossa opinião sobre os primeiros passos para quem está iniciando nesse mercado, o mercado e a economia com seus principais indicadores e a semana em revista. Hoje, então, no sábado, apresentamos o mercado e a economia, é o nosso terceiro episódio e nós temos alguns gráficos aí que nós gostaríamos de mostrar para vocês que, na nossa opinião, refletem o que está acontecendo no mercado e na economia por enquanto. Então, vamos a eles. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos o preço da Bitcoin cotado em reais fornecido pelo mercado Bitcoin através da plataforma TradingView. Aliás, todos esses gráficos são extraídos dela, nós ficamos muito felizes aí com essa plataforma, estamos utilizando ela aqui no nosso programa. Nós vemos aqui então o gráfico semanal. E nós temos então aqui o Bitcoin cotado em reais, a gente vê aqui a LTA, essa linha de tendência de alta mais ao fundo, ela foi testada, aliás nós tivemos em um caso interessante, onde nós tivemos na mesma semana um teste LTA e a LTB, ou seja, em vermelho, essa linha que vem limitando as nossas altas. Então, ela poderia deixar em dúvida ali qual é o viés, ela está praticamente simétrica, mas nós temos uma boa notícia que fica então no gráfico seguinte. Mas o que nós temos aqui? A gente fez um teste ao fundo, fizemos um teste ao topo e seguimos aí numa região praticamente intermediária, mas se a gente for comparar aqui num prazo maior, como a gente segue então acima dessa LTA, a gente pode ter sim uma expectativa altista. Evidentemente, nós ainda não rompemos essa LTB, mas nós temos aí a possibilidade de estar nos dirigindo para lá e quem for olhar aqui no zoom, nas últimas 4 semanas, nós estamos sim numa trajetória ascendente, considerando-se sempre, claro, o fechamento das semanas. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico, a gente tem aqui a Bitcoin cotada em Tether, ela tem aqui uma composição bem mais altista, eu fiz questão de separar essas duas figuras e colocar então uma segunda LTA, mostrando então como o respectivo teste que nós fizemos a LTA no gráfico anterior, ou seja, tocamos o fundo, esse fundo aqui ele está superior e a Bitcoin em Tether, a gente sabe, é ela que é o principal propulsor das criptomoedas, tanto para BTC BRL, ou seja, Bitcoin em reais, quanto das demais altcoins. Então, esse segundo gráfico em relação ao anterior tem uma composição bem mais altista. A gente pode ver que aqui a LTB, ou seja, essa linha de tendência de baixa que vem limitando os topos, é exatamente aquela LTB invicta, ela foi rompida aí no dia de ontem, uma excelente notícia, e nós temos aí boa possibilidade de estar fechando o dia acima dela, vai ser a segunda oportunidade que nós fechamos o dia, e a gente acredita que se mantendo por 3 dias acima, a gente bate o recorde e aí decreta então o rompimento definitivo dessa dessa LTB, linha de tendência de baixa, e isso nos abre então a possibilidade de novos movimentos altistas. Então, esse gráfico aqui, ele é mais positivo, mais altista do que o anterior, e é esse aqui que governa elas. Então, uma boa perspectiva. A gente entra aqui no SP500, a gente vê aqui o mercado acionário americano, o principal índice, fazendo aí topos, testando aí aos 3K, logo acima deles, e a gente vê então aí as LTAs ali, uma delas ele já rompeu, ele vem seguindo aí com a extensão da primeira, ou seja, uma lateralização da primeira LTA rompida. Nós acreditamos aí que esse movimento altista encontrou o seu fim, ele deve agora fazer um recuo, evidentemente isso ainda não aconteceu, mas essa sim é a nossa expectativa. Nós estamos vendo uma dificuldade do mercado de conseguir subir, apesar de estar se jogando tudo que se tem para que isso aconteça. Vamos dar uma olhada aqui no próximo gráfico, nós temos o Dollar Index. O Dollar Index é uma medida de valor do dólar contra outras moedas, fiat, evidentemente. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma valorização steady state, ou seja, gradual e contínua do dólar em relação às demais moedas. É o chamado aí dólar forte. Na realidade, não é tão forte assim, ele já teve bem mais forte do que ele é hoje, mas a gente tem ali também uma LTB, uma linha de tendência de baixa, limitando ele. Então, a
aparentemente, a gente vê aqui mais recentemente, mais para o fim do curso aqui desse gráfico, a gente vê o dólar perdendo valor, isso é stock market positive, isso é positivo aí para o mercado de ações, provavelmente vem dali esse último ímpeto que o SP500 teve. Porém, uma desvalorização do dólar ela é positiva enquanto houver confiança na moeda. Perdendo-se a confiança na moeda, essa relação inverte, ou seja, o dólar se desvalorizando, o mercado de ações também se desvaloriza. Nós vamos mostrar por quê, ao menos no primeiro momento. O que nós temos aqui é que uma desvalorização maior do dólar se reflete numa alta na taxa de juros. E aqui nós temos os T-Notes, ou seja, os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano com duração de 10 anos. E aqui nós temos a taxa de juros. Então, a gente vê aqui que ela vem numa tendência de queda, chegou ali na casa dos 3, estamos aí perto da casa dos 2, logo abaixo, mas a gente tem que romper, então, esta LTB. Rompendo-se essa LTB, isso aí não é positivo para o mercado de ações, a gente pode estar aí cruzando uma linha imaginária, no caso essa LTB, de confiança do mercado no futuro da economia, e aí o risco começa a aumentar, e aí o que acontece? O mercado acionário começa que é um mercado naturalmente de risco, ele começa a migrar, esse movimento já aconteceu, para o mercado de renda fixa, que é um mercado menos arriscado num primeiro momento. Num segundo momento, continuando esse processo de perda de confiança, a gente não está enxergando isso, mas caso isso venha acontecer, tu começa a ter um êxodo mesmo desses ativos aí para outros mercados e, em geral, commodities que são tão mais seguros num segundo momento, apesar de ter menos liquidez. Vamos dar uma olhada aqui, isso se reflete, claro, no dólar aqui no Brasil, e a gente vê aqui o movimento aí encontrando um topo aos 4,20, a gente comentou isso, não é nossa análise, isso é Charles Nenner, nós simplesmente replicamos, mas subscrevemos lá. Então, fizemos aí testes aí aos 4,20, estamos enxergando aí, a gente já comentou isso e vem comentando que a trajetória do dólar poderia continuar, mas ela deve descer. Quem está acompanhando nossa análise há mais tempo, 3,60. Nós vemos o dólar chegando em 3,60. Como? Porque sabe-se lá. Nós vemos isso e nós concordamos então com o Charles Nenner que 4,20 aqui seria um provável limite. Não podia ter sido mais exato. Parabéns ao analista, ex-Goldman Sachs, especialista ali em análise de ciclos. E, então, essa aí é a nossa perspectiva. Os 13,90 devem estar chegando. A gente pode ver quão abrupto tem sido esse recuo. A gente acredita aí que ele continue talvez de uma maneira mais suave, mas encontre sim os 3,60 logo abaixo desse nossa região horizontal ao fundo dela. E aí, claro, nós temos aqui o ouro. Então, à medida que o sistema financeiro, então, vem perdendo a sua credibilidade, o interesse pelo ouro aumenta, a gente vê aí essa LTA, foi rompida aí algumas vezes aí ao longo desse ano, foi rompida rapidamente aqui no último mergulho que teve, mas ela conseguiu se distender dela e agora nós temos aí uma LTB nos limitando, aparentemente rompida, com o recuo nessa semana aí, com o rompimento, por favor, com a recuperação dos $1.500 a onça Troy, né? 31,3 gramas. Então, a gente vê aí esta evolução, essa recuperação de uma tendência de alta. Provavelmente a gente precisa confirmar aí esse rompimento, quem sabe agora nessa semana, com um fechamento acima e em alta. E aí a gente dá uma olhada então em pontos específicos do mercado. A gente vê aqui agora no gráfico mensal o banco HSBC emitido aí de acordo com a ação negociada no seu mercado de origem, que é Hong Kong. Então, nós temos aí uma tendência de baixa, a gente tinha um suporte no 64, uma tendência de baixa aqui que foi rompida, então praticamente aí a gente ainda não vê nenhum sinal de alerta, a gente chama atenção que as manifestações que estão acontecendo em Hong Kong, elas têm um efeito bastante direto nesse banco, é sua principal praça e, claro, isso prejudica o mercado imobiliário, no qual ele deve ter uma participação significativa. Então, o que acontece? A desvalorização dos imóveis desvaloriza suas garantias, o pessoal deixando, então, Hong Kong, em especial os principais clientes, investidores e clientes aí de maior wealth,
eles vão abandonar e eles provavelmente levam os seus fundos juntos, então o banco sofre aí talvez aí com perdas de depósitos, ele sofre aí com menor fluxo financeiro pelo menor número de transações que ele consegue financiar, o risco dessas transações já negociadas aumenta, porque tu tem manifestações, elas podem gerar depredações, perdas de ativo, etc. Isso pode gerar não só inadimplência, mas na incapacidade dele recuperar as suas garantias. Então, isso aí acaba se refletindo aí nos preços da ação. Ela fez aparentemente um fundo aí aos 56. Vamos ver se isso aí se verifica. Do contrário, a gente deve ter aí novas quedas. E aí, por fim, a gente chama a atenção de um dos absurdos aí que nós temos no mercado, é a Tesla. A Tesla teve aí uma alta enorme aí nesses últimos 30 dias. O Steve Eisman, que é o investidor aí, que é o principal ator do Big Short, é praticamente centrado nele o filme. Então, ele está operando short na Tesla, e nós tivemos aí essa elevação dos 240 para os 320, conhecendo o Steve Eisman, como eu já venho acompanhando, ele provavelmente fechou esse short lá embaixo e ele está agora aumentando a sua posição aqui em cima. Não existe como essa empresa sustentar com um preço das ações tão perto assim desse topo recente, seja ele histórico ou não. Porque nós tivemos aí um resultado deles, divulgado aí desse último trimestre, o terceiro trimestre, eles tiveram 78 centavos de dólar de lucro por ação. Com ação a 320, 330 dólares, isso aí significa 420 anos de lucro até comparar uma ação. Isso é ridículo, com mais de 15 anos, ou seja, com mais de 15 vezes o preço por lucro, por ação, ou seja, tu precisa 15 anos de lucro para comprar aquela ação. Já é considerado overvalued, mesmo para padrões americanos, ou seja, que tu está pagando caro demais. 420 e ainda tem gente comprando, isso não faz nenhum sentido. Essa ação tem que ser shorted immediately. Tu tem que imediatamente abrir uma posição short nela, ou seja, vender ela descoberto e torcer então para logo o mercado cair na real. Ela não tem mais capacidade de se valorizar dentro de qualquer padrão lógico, ela já exacerbou isso. Então isso mostra o mundo que a gente vem vivendo, que é uma inflação no sentido de inflar preços sem nenhum motivo. Então, isso não faz nenhum sentido. Uma empresa que leva 400 anos para pagar a sua própria ação com o seu lucro, nos últimos 3 trimestres ela teve prejuízo, finalmente agora ela teve um lucro, e é um lucro irrisório ante o preço da ação. Então, está overvalued, of course, tá? Ela deveria estar valendo 10 vezes mais, provavelmente 10 vezes menos, provavelmente 20 vezes menos. Então, ela tem um bom trecho aí para cair até que ela chegue perto do que a gente possa chamar de fair value. Qual é o impacto disso na economia? Esse tipo de movimento que a gente espera, essa normalização aí da economia, isso aí vai trazer um prejuízo bastante grande para investidores e isso talvez dispare uma nova classificação de risco que coloque essas empresas aqui como junk bonds, e aí sim nós vamos ter uma onda de perda de grau de investimento no mercado, e isso sim pode ser a estouro da bolha dessas valorizações indevidas na nossa opinião. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã com a Semana em Revista e o que esperar para a próxima. Tchau!